Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Meu nome é Adilson, eu sou um dos pastores aqui da igreja. Nós estamos começando hoje uma nova série de ministrações sobre o tema família disfuncional. No ano passado, no mesmo período, no mês de maio, nós fizemos isso. Nós ministramos uma série de palavras sobre o tema e aprove a Deus que a gente pudesse, no ano de 2026, repetir o tema. E falar de família disfuncional é algo que tem acometido os nossos dias, como as famílias se encontram disfuncionais. O que é uma família disfuncional, amados? É uma família que vive em constante conflito. É uma família em que há um desequilíbrio da autoridade paterna que é confundida com autoritarismo ao invés de autoridade. Muito atrelada ao machismo, de uma sociedade patriarcal da qual nós vivemos e somos trazidos, né? A história ensina o patriarcalismo. E o patriarcalismo, ele se transformou nos nossos dias em machismo. Então, isso é um problema. Também nós temos no ambiente de familiar o feminismo, que é exatamente aquilo que de pior tem para se tratar o machismo. O feminismo também é um problema. Nós temos também um ambiente, nesse século, de famílias disfuncionais, no que tange ao desequilíbrio financeiro. E eu vou falar bastante disso nessa noite. E aí, eu gostaria que aqueles que estiveram aqui no último sábado, participaram da palestra de finanças, do curso de casais, que pudesse ouvir novamente algumas coisas e ficasse à vontade para aprender mais de Deus nessa noite. E também uma família disfuncional, ela é caracterizada por filhos desobedientes. Então, esses pontos, eu vou tentar trazer para a nossa vida algumas reflexões aqui, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai capacitar a minha vida, e vai capacitar a sua vida, para que nós possamos aprender mais nessa noite. Então, eu convido a vocês, desde já, a observar qual que é o nosso tema. O tema da ministração de hoje é uma só carne. Uma família disfuncional, ela começa a dar problema quando a gente não entende a nossa obrigação de marido e a nossa função de marido, e nem a esposa entende a função dela de nós sermos uma só carne. Então, se eu e você, nessa noite, entendermos isso, nós teremos facilidade para tratar os problemas que acometem as nossas vidas, e talvez alguns de vocês aqui nem tenham problema, e glória a Deus por isso, mas eu tenho certeza que algumas pessoas aqui têm dificuldades no casamento, porque não entendeu o espírito de uma só carne. E aí a palavra de Deus, amados, lá em Mateus, no capítulo 19, eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí, apesar de estar projetado aqui, são somente 2 versículos, eu quero ler os 2 versículos, orar, para a gente começar a ministração da palavra de Deus nessa noite. Mesmo assentado como você está, Mateus, no capítulo 19, no versículo de número 5, diz assim: e que disse, por isso o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que o homem ajuntou. Amados, feche os seus olhos nessa noite, vamos falar com Deus. Nós já falamos com Deus, através da oração ministrada pelo pastor Paulo César, nós já falamos com Deus através dos louvores, mas agora a gente vai pedir especificamente para Deus falar conosco através da ministração da palavra. Então feche os seus olhos. Deus, mais uma vez, ó Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, humildemente, Pai.
e pedimos ao Senhor sabedoria, discernimento, para que nós possamos, ó Pai querido, aprender mais de Ti nessa noite. Ó Deus, que o Senhor venha falar comigo e através de mim. Ó Deus, eu também sou carente de ouvir a Tua voz. Que a Tua voz seja audível no nosso meio e que principalmente, Pai, nós possamos aprender e colocar em prática na nossa vida cotidiana. Sê conosco aqui, esteja conosco durante toda essa ministração e que tudo, ó Pai querido, que for falado aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Tira de nós agora todo o impedimento, todo pensamento alusivo ao mundo e que nós tenhamos a nossa mente totalmente dedicadas a escutar e entender a Tua palavra nessa noite. Eu oro, desde já agradecido por tudo, no nome santo de Jesus, amém. Então, amados, nós estamos nessa série de ministrações agora, sobre a família disfuncional, e o versículo que eu escolhi para dar início, foi exatamente esse, porque há algumas dificuldades nesse ponto, e sobre isso eu queria trazer alguns ensinamentos que esse versículo traz para nós. E o primeiro deles está aí, nessa parcela que está um pouco mais clara aí da palavra de Deus, e eles já não são dois. No casamento, no espírito de uma só carne, não existe espaço para individualismo. E aí, se eu quero que a minha família seja funcional, se eu quero que a minha família seja um exemplo, eu não posso, marido, chegar no casamento e achar que eu funciono sozinho, achar que a minha vida é igual quando eu era solteiro, e a mesma coisa vale para as mulheres, chegar no casamento e achar que a vida delas é igual ainda quando era solteiro. Não, agora não existe dois indivíduos, existe uma unidade, os dois agora já são juntos. E aí, esse unir é um unir de Deus, que não dá para separar. Então, não existe espaço no casamento para individualismo. Não tem mais a vontade do Adilson, não tem mais a vontade da Regilândia. Existe a nossa vontade. Então, nós já não somos dois. Aliás, nós somos dois, mas representativamente diante de Deus, nós somos um. E esse um precisa estar completamente ligado, sem ter nada que eu faça ou que a minha esposa faça que seja na individualidade, tem que ser tudo em união. Então não tem espaço mais para o casamento, para o individualismo. Além disso, amados, a próxima parcela da palavra de Deus desses dois versículos é assim: mas sim uma só carne. E aí, se eu sou uma só carne com a minha esposa, ela sente, eu sinto. Eu sinto, ela sente. Nós somos complementares. Eu complemento a Regilândia naquilo que ela tem de necessidade e ela me complementa naquilo que ela tem de necessidade. Nós somos agora seres complementares, um complementa o outro. Então agora já não tem mais espaço, como eu disse, para o individualismo. Se eu sou o complemento da Regilândia e ela é o meu complemento, não tem mais o individualismo. Amém, amados? Nós precisamos partir desse ponto para que a gente possa entender alguns problemas que foram evidenciados aqui na igreja através de uma pesquisa que foi feita. Então eu preciso entender, e você precisa entender, que nós somos agora completamente um do outro. E somos complementares nas nossas necessidades. Ela tem necessidade que eu complemento. Eu tenho necessidade que ela complementa. Mas eu aprendo mais ainda com esse versículo. Esse versículo diz assim no final: portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Quando um homem e uma mulher se casam, eles formam agora uma nova e única unidade.
É como se eu não pudesse sair mais sem levar um pedaço da Regilândia comigo, e nem se ela pudesse sair e levar um pedaço meu com ela. Nós somos agora uma única unidade. Por que eu usei esse texto? Porque nós estamos, nessa época do ano, ministrando para casais, e esse texto é a base do curso de casais. Porque o que Deus uniu, não separe um homem. E hoje pela manhã eu trouxe a estatística é essa. O número de separações que existe fora do ambiente da igreja é similar dentro da igreja. Então, os casais estão casando para quê? Já com o pensamento, se não der certo, separa. Isso não é de Deus. E Jesus está respondendo exatamente os fariseus, os fariseus estavam querendo pegar Jesus na curva e falando com ele assim, olha, mas o Moisés deu carta de divórcio. Aí Jesus fala, não foi assim desde o princípio. Deus criou o homem para unir-se a uma mulher, e aí os dois se tornariam uma só carne, e quando Deus une esses dois, ninguém pode separar. Ah, mas eu venho de um casamento que eu separei. Jesus muda qualquer situação. Deu problema lá? Não conseguiu? Separou? Pede perdão e viva a sua vida aí. Eu não estou falando aqui que você que está aqui na igreja não pode estar aqui separado. Não é isso. Eu estou falando é que o que nós precisamos entender é que para uma relação se acabar, precisa faltar Deus. E quando Deus está, ela nunca vai acabar, porque Deus une tudo. Amém, amados? Amém? Então Jesus está respondendo, não era assim desde o princípio. Vocês, pela dureza do coração de vocês, é que pediram. Aí Moisés autorizou, mas o plano de Deus é a união. Então eu preciso entender isso para que a minha família não se torne disfuncional. Eu preciso entender que eu complemento a minha esposa e que a minha esposa me complementa. Eu preciso entender que agora nós dois, mesmo que indivíduos diferentes, somos uma unidade perante Deus. Amém, amados? Está todo mundo entendendo? A palavra de Deus está falando com você nessa noite? Por que eu trouxe esse versículo para a nossa meditação? Porque houve aqui na igreja, recentemente, uma pesquisa. O Gabriel, ele passou nos grupos da igreja, uma pesquisa onde foram elencados alguns problemas. E esses problemas, eles precisam ser tratados à luz do espírito de uma só carne. Eu preciso entender que não tem problema que seja suficiente para me fazer separar da minha esposa, porque Jesus está no meu casamento. E assim você mesmo precisa entender. Agora você vive com a sua esposa em um espírito de uma só carne, então não tem espaço para separação. Amém, amados? E aí, além disso, dessa pequena introdução que eu fiz aqui, eu quero que vocês observem agora o que disse o Billy Graham. Billy Graham deixou duas frases para nós, ele deixou muita coisa para nós, né? Billy Graham foi uma bênção, um grande homem de Deus, uma referência no século XX, no início do século XXI, mas esse homem falou algo muito importante sobre o casamento, e ele diz assim, que o verdadeiro amor é um ato de vontade, uma decisão consciente de fazer o que é melhor para outra pessoa, ao invés de para nós mesmos. Amém, amados? Eu disse hoje pela manhã e vou repetir, eu aprendi com o meu antigo pastor Gilberto Alves Viana, que quando a gente casa, a gente precisa ir com esse pensamento para o casamento. Eu estou casando para fazer o outro feliz. Aí se o outro pensar a mesma coisa, vai dar bom esse negócio. Então você não vai para o casamento pensando que você tem que ser feliz, você tem que pensar no casamento em fazer o outro feliz, e o outro pensando a mesma coisa, não tem erro. E o Billy Graham fala isso. Agora, eu não posso mais pensar
em mim mesmo, eu tenho que pensar em nós. E a segunda frase dele é tão importante quanto a primeira, no que tange ao desequilíbrio, à disfunção familiar. Que proveito terá o homem ou mulher se ganhar o mundo inteiro, mas perderem as suas próprias famílias? O primeiro ministério que Deus nos deu é a nossa família, todo mundo sabe disso. Mas às vezes a gente desequilibra a família, a gente torna a família disfuncional porque a gente quer colocar a igreja em primeiro lugar. E aqui nessa igreja nós somos uma igreja bíblica, simples e acolhedora. Aqui a gente ensina a Bíblia. Aqui o mais importante para nós é a sua família. É você cuidar da sua família em primeiro lugar. Por isso que nós resolvemos trazer essa série de ministrações novamente. Então o Billy Graham deixa essas frases para trazerem para nós reflexão. Por que eu estou falando isso? Porque os problemas eles foram acentuados na pesquisa. E aí agora eu preciso falar um pouco deles. Quais são as dificuldades que foram evidenciadas no lar cristão em nossos dias? E aí, amados, é assim, cada um de vocês, que resolveu, participar da pesquisa, colocou lá um problema. E eu peguei essas respostas e elenquei algumas delas aqui. O primeiro problema, e um dos principais pontos lá, é esse aí, pais autoritários, e aí é o machismo, que aí nós precisamos equilibrar aqui, amados. A autoridade versus o autoritarismo. E o que é um e o que é outro? A autoridade, ela está diretamente relacionada a uma liderança com respeito e legitimidade. Isso é autoridade. Então, o homem, ele não precisa ser macho. Ele tem que ter uma autoridade legítima e respeitável. Porque a macheza, ela está ligada com outra coisa. É algo que a gente aprendeu no mundo. Amém, amados? O autoritarismo é uma imposição com rigidez e controle excessivo. E às vezes o marido está no ambiente familiar sendo uma pessoa absolutamente autoritária, mas sem autoridade, porque ele só quer mandar. E aí ele desequilibra a criação dos filhos, ele desequilibra o relacionamento com a mulher, e isso é um problema. E foram vocês que responderam essa pergunta. Esse problema está acontecendo na família de vocês. Então a gente precisa tratar. Outro problema que foi evidenciado: mães submetidas ao medo em virtude do autoritarismo. E aí as mulheres fizeram o quê? Os homens são machistas. Elas começaram a ouvir uma senhora chamada Simone de Beauvoir, que é uma dos principais expoentes do século XX do feminismo. E o feminismo, ele não trata o machismo. O que trata o machismo é Deus. O que trata o feminismo é Deus. Entenderam, amados? Um não contrapõe o outro, porque nunca haverá ali algo que eles possam encontrar uma solução. O machismo sempre vai achar que o homem é melhor, e o feminismo sempre vai colocar a mulher em primeiro lugar. Mas como que a gente trata isso? À luz da palavra de Deus. O homem é autoridade e a mulher é submissa em amor. Não é autoritarismo. E eu vou falar mais disso daqui a pouco. Além disso, filhos desobedientes. Como nós temos criado uma geração de crianças desobedientes. E as crianças são desobedientes por quê? Porque a gente não está impondo limite a elas. Eu me lembro muito bem de quando eu era criança. Faz muitos anos, né? Amém?
faz muitos anos. Mas eu me lembro que o meu pai, ele me corrigia com muita sabedoria, e a minha mãe também. E eu não tive problema, dificuldade, quando jovem, para criar problema para os meus pais, porque eles tinham me ensinado. E eu era obediente aos meus pais. Infelizmente, os dois já faleceram. E isso aqui precisa ensinar alguma coisa para nós. Eu li recentemente, aí recentemente para mim pode ser recente, mas para você pode ser longe, há uns 8 a 10 anos atrás, uma crônica. E nessa crônica estava falando de como essa geração é estranha. A nossa geração, que é essa que nós estamos aqui, é uma geração que obedeceu os pais, mas lamentavelmente obedece os filhos também. E os filhos estão mandando nos lares. E aí a gente trata aqui uma pesquisa, e um dos pontos da pesquisa é filhos desobedientes. Por quê? Porque o pai não está expressando a sua autoridade, que é legítima, que Deus colocou na mão dele. A mãe não está expressando também o cuidado devido com o filho. E aí a gente cria uma geração de filhos desobedientes. Então esses problemas foram evidenciados exatamente por vocês, amados. O último, aliás o penúltimo, é o desequilíbrio financeiro. Amados, como isso foi respondido na pesquisa? Finanças. Problemas com dinheiro, financeiro, e assim. Aí tinha 2 outros problemas, e vinha esse de novo. Tinha mais 2, vinha mais esse. Então, finanças é um problema muito comum aqui nessa igreja. Há um desequilíbrio, uma disfuncionalidade na família, porque a gente não está sabendo cuidar direito do nosso dinheiro. E isso leva à disfuncionalidade da família. Uma família que vive o espírito de uma só carne sabe exatamente como gastar, como investir. Porque existe entre o marido e a esposa um equilíbrio, existe entre o marido e a esposa acordo para que isso não escorregue. E como nós estamos escorregando em finanças? Por último, agora é o último mesmo, dos problemas evidenciados, é aquilo que muitos de vocês, às vezes, estão imaginando que está acontecendo com a família de vocês. Eu tive um problema, o meu pai era muito gastador, então eu gasto também. É maldição hereditária. E aí o meu filho está gastando muito, porque eu aprendi com o meu pai, eu gasto, ele gasta também. Maldição hereditária. A mesma coisa com a esposa. O consumismo, que passou da mãe para a filha, e agora da filha para a neta, é culpa da maldição hereditária. Mas eu queria dizer algo para vocês, muito importante. À luz da palavra de Deus, isso não existe. Jeremias, um profeta pré-exílico, e um profeta que profetizou durante o exílio, dos 70 anos do cativeiro na Babilônia, ele vai falar no versículo 31, no capítulo 31, no versículo 29, que os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. O que é isso? Havia um ditado popular em Israel de que se os pais fizessem algo errado, os filhos pagariam. E aí, tanto Jeremias quanto Ezequiel, no capítulo 18, está tratando isso. E está falando, olha, isso não existe. Se o pai pecar, ele paga. Se o filho pecar, ele paga. Se o neto pecar, ele paga. Quem pecou é que paga. Não passa de um para o outro. Isso não existe. Isso é desculpa para a gente continuar no erro. Então é assim, qual que é a maldição hereditária que eu e você temos? Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a maldição, o pecado, que entrou na minha vida e na sua.
E o pecado, quando não tratado, traz consequência. E a gente acha que consequência é maldição hereditária. A gente confunde as coisas. E é assim, amados, quando Jesus entrou na minha vida, quando eu fui alcançado por Ele, aquela cédula de pecado, de problema, de erro, foi levada sobre Ele lá na cruz do Calvário. Então, não tem mais pecado que me acuse. Não tem mais maldição hereditária, porque o pecado já foi tratado. Amém, amados? E se você não crê nisso, você tem que crer, porque você precisa ser livre dessas amarras. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, ele vai dizer que foi para a liberdade que ele nos libertou. Agora nós somos livres das amarras do pecado. Não tem maldição hereditária. Isso nem é bíblico. É só ler Ezequiel 18, Jeremias no capítulo 31, no versículo 29 em diante, que você vai perceber que não existe. Havia o ditado popular, e Deus usa os dois profetas para falar, não é assim. Vocês estão indo para o cativeiro, é porque vocês mesmos pecaram, não foi porque é o do seu pai, não. O seu dente está embotado, mas é porque você está pecando, não foi porque o seu pai comeu uva verde, não. Amém, amados? A luz da palavra de Deus é isso. Então, esses problemas, eles foram elencados. Mas o que a gente precisa fazer para ter um lar cristão? O que eu e você, porque falar de problema aqui é muito fácil, né? O que nós precisamos fazer? Bom, eu trouxe aqui algumas características para que um lar seja cristão, para que um lar seja funcional e não disfuncional. E a primeira dessas características é, um lar precisa haver equilíbrio e sabedoria com as finanças. E aí, vale para os dois, amados. Vale para o marido e para a esposa. E aí, quando o filho amadurece um pouco, vale para o filho também. A palavra de Deus em Lucas, no capítulo 12, no versículo 15, diz assim, ó. Então, lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância daquilo que tem. Um lar disfuncional é quando o marido está somente dedicado a buscar os bens materiais. Quando a esposa também está somente dedicada a buscar os bens materiais. E aí, os filhos ficam como? Nas mãos de um terceiro, que vai cuidar do filho. Ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou ter dinheiro. A nossa vida não consiste na abundância dos bens materiais. Não sou eu que estou falando, é Jesus. E contra Jesus a gente não pode argumentar. Então, um lar cristão, ele precisa ser fundamentado na fé e não nos bens materiais. E como nós estamos buscando os bens materiais, como nós estamos sendo tragados pelo consumismo, pelo materialismo, pelo secularismo. E aí a família se torna disfuncional, porque a presença do pai, ela está meia boca, da mãe meia boca, mas não dá uma boca inteira, porque cada um tem uma função. Desequilibra o lar se torna disfuncional. Então eu preciso entender que eu preciso fundamentar minha vida na fé, não nos bens materiais. Além disso, um lar cristão é caracterizado, amados, por alguém ou por famílias que amem mais a Deus do que o dinheiro. E aí, 1 Timóteo 6,10 vai dizer assim, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e traspassaram a si mesmos com muitas dores. Eu preciso pontuar algo aqui muito importante. Não tem problema com o dinheiro. Você precisa do dinheiro. Nós precisamos fazer a economia girar, senão o nosso país quebra. Nós precisamos do dinheiro. O problema está no amor excessivo ao dinheiro.
O problema é quando eu somente priorizo isso na minha vida, e aí as outras coisas são negligenciadas, a saber, a família. E Paulo está escrevendo para Timóteo, um filho dele na fé, e está falando, olha, quando vocês aí em Efésios se dedicam demais ao dinheiro, é como se vocês estivessem se fazendo como aqueles soldados romanos que saíam para conquistar com a espada. E o que o soldado romano fazia? Ele convidava o povo que eles estavam tentando conquistar a ceder, a baixar para eles. Não queriam, eles enfiavam a espada e matavam. Ah, mas Adilson, que negócio doido. Isso é história. O povo romano matou muita gente, inclusive ele matou muitos cristãos no início da igreja primitiva. E aí Paulo está usando a expressão que era usada quando eles fincavam a espada na barriga das pessoas. E está falando com Timóteo, ó, o povo de Éfeso está fazendo a mesma coisa. Só que eles não estão matando ninguém, eles estão se matando. Quando eles amam mais o dinheiro do que a Deus, quando valorizam mais o dinheiro do que a Deus, é como se eles pegassem uma espada, fincassem a espada na sua barriga e revirassem ela para lá e para cá. Porque o verbo utilizado aqui, lá no original grego, traspassar, é exatamente isso. É você pegar uma espada, enfiar no seu próprio ventre e ficar virando ela. E o amor ao dinheiro é isso. É você se matar. Porque quando você ama mais o dinheiro do que a Deus, você desequilibra a sua família. Você desfuncionaliza a sua família. Amém, amados? Pode parecer que eu estou bravo, mas é o tema. Amém? Papai do céu está falando contigo nessa noite, amados. Amém? Outro ponto que eu quero evidenciar. Uma família característica de um lar cristão, uma família que é equilibrada entre a sabedoria com as finanças, o cuidado com isso, é uma família que planeja as despesas e investimentos de acordo com o que ganha, não com o que quer. Qual que é o nosso limite? O nosso limite mensal é o quanto eu ganho, não o quanto eu quero. O consumismo fez nos mudar isso. E aí nós temos um negócio agora chamado cartão de crédito, que aumenta o nosso limite. Então, se eu ganho 5 mil reais, eu tenho um cartão de crédito de 20 mil reais. Eu posso comprar 25 mil reais, amados? Não, mas a gente vai lá e compra. E aí a gente é pesquisado, o problema está nas finanças. Mas por quê? Porque você mesmo foi lá e gastou. E aí quando a gente está muito endividado, a gente fala assim, Deus, por que você deixou eu ficar endividado? Por quê? Aí Deus olha para cá, não deixei não, você mesmo que fez, você pegou o cartão, você não podia. Nós precisamos planejar o que a gente vai gastar. Nós precisamos fazer orçamento familiar. E sair daqui sem entender isso é problema, amados. É dificultoso. Então não é o que eu quero, é quanto eu ganho. O consumismo, de novo, e o materialismo faz-nos ir para o que a gente quer. Mas o nosso limite é o quanto a gente ganha. Amém, amados? Papai do céu está falando contigo nessa noite? Amém? E aí, na semana passada, eu quero repetir isso aqui para enfatizar, porque algumas pessoas estavam aqui, eu dei alguns conselhos úteis durante a ministração, a palestra que eu dei sobre finanças. E eu quero repetir nessa noite esses conselhos úteis, porque é um problema no seio familiar. Quais são esses conselhos úteis, amados? Reflita comigo aqui. Nunca gaste mais do que 80% ou 90% do que você ganha. Nunca faça isso.
Ah, mas Adilson, eu já estou com 120, eu já estou com 150 para o mês que vem. Faça um plano de amortizar sua dívida e a partir do momento em que você equilibrar, você não gaste mais do que 80% a 90% que você ganha. E no sábado passado, eu dei um exemplo aqui muito duro. No ano de 2012, um tio, um dos últimos tios meus que ainda estavam vivos, ele faleceu. E ele faleceu numa casa sozinho. Infelizmente, amados, isso aconteceu. 3 dias depois é que eles acharam ele morto. Só que ele não tinha uma reserva, ele não tinha nenhum plano funerário, ele não tinha nada. E aí, eu juntamente com os meus irmãos, pagamos o enterro dele. Porque a pessoa não pensou nem nisso. E nós vivemos assim, como se não houver amanhã. Mas se eu perguntar nessa noite, hashtag partiu céu agora, partiu morar com Jesus, todo mundo quer? Não. Então vamos planejar o amanhã. Não gaste mais do que 80% a 90% do que você ganha. Por quê? Porque você precisa, amados, poupar e investir 10% a 20% daquilo que você ganha. Você precisa pensar que você pode ter um problema de saúde lá na frente, e você tem que ter uma reserva. Você pode querer fazer qualquer coisa e não ter o dinheiro. Aí você vai entrar no cartão de crédito, e o cartão de crédito é juro baratinho. Aí você fica endividado, porque você não planejou antes. Terceiro ponto, tenha um bom plano de saúde para a sua família, amado. Isso traz disfuncionalidade para o ambiente familiar, quando a gente não preocupa com a saúde, nem do cônjuge, nem dos filhos. E aí, hoje de manhã, eu cometi um equívoco aqui, e eu vou corrigir. Eu falei que o SUS, ele está com um problema. O SUS não está com problema. O problema são as pessoas que não se planejaram e vão todas para lá. Aí eles não têm como atender todo mundo, porque poucas pessoas pensam em ter um plano de saúde. E aí o sistema de saúde governamental vai quebrar mesmo, porque vai todo mundo para lá. Então pensa nisso. Isso traz disfuncionalidade para a família, porque vem a doença, vem a dificuldade. Ah, Jesus cura. Mas Jesus usa o médico, Jesus usa os medicamentos, Jesus usa os aparelhos para curar também. Aí se eu não fizer um bom plano de saúde, eu vou ter problema. Ter um bom plano de aposentadoria privada. Amados, no ano de 1987, mas o Adilson é tão velho assim, eu estava completando 18 anos, nesse ano, e aí exatamente, no dia que eu fui admitido na empresa que eu trabalhava, eles me fizeram assinar um documento. Eu não queria. Com 18 anos a gente não pensa nada. Então eu não queria assinar aquele documento, mas eu assinei, porque se eu não assinasse eu não seria admitido. E aí eu trabalhei por 37 anos nessa empresa, pagando um plano de previdência privada. No ano de 2024 eu fui demitido. E aí, 2 meses depois eu fui lá e comecei a receber a previdência privada que eu tinha pago por 37 anos. Mas Adilson, eu pago INSS. Chega no final da sua vida, quando você mais precisar do médico, do medicamento, do sistema de saúde, como o sistema de saúde está difícil, e eu não paguei um bom plano de saúde, como que eu vou pagar médico com o salário do INSS? Como? Isso desequilibra o ambiente familiar. Se eu não planejar esse tipo de coisa, tem um bom plano de previdência privada. Mas como que eu faço isso? Começa com pouco. E vai adequando o seu orçamento para que isso se torne algo que todo mês você vai depositar.
Outra coisa que é muito importante para que a nossa família não seja disfuncional, planejar e fazer, amados, no mínimo uma viagem por ano com a família. Tem família que não viaja. Então os cutucão ali na que canta ali, não sei porquê. Não sei, acho que Deus está falando aí, né? Amados, nós precisamos ter um ambiente de lazer com a nossa família. A Regilândia, eu brinquei aqui na semana passada, brinquei hoje de manhã, né? Que esse item aqui, o item Regilândia, tá? Ela, se não fizer uma viagem por ano, ela me dá um probleminha, ela me perturba. Amém? Então faça isso, amado. Talvez a sua família está precisando de uma semana fora. E aí é assim, amados, se vocês tiverem dificuldade, vocês procuram o Elielson, né? Elielson. Hã? Edielson. E vai para o sítio dele. Vocês não viram o Paulo César falando aqui, não? Vai para o sítio dele. Amém, Paulo César? Já é nosso, já? Eu ainda não fui lá, cara. Amém, amados? Por último, e não menos importante, devolva a Deus aquilo que pertence a Deus. Eu não poderia sair desses conselhos úteis sem dizer a vocês que vocês precisam criar o hábito de dizimar ou ofertar. Aí o nome você mesmo pode escolher. Não sei se, o dízimo está na lei, a oferta está na graça, escolhe aí. Mas devolve para Deus uma parcela daquilo que Ele te deu, porque Ele te deu tudo. E devolver uma pequena parcela para Deus, é o mínimo que a gente pode fazer. Amém, amados? O menino chegou mais cedo hoje. De manhã você demorou mais, cara. Agora você me apertou aqui. Mas eu vou. Amém, amados? Então guarde esses conselhos aí, são conselhos muito úteis para a nossa vida. Mas como que eu faço isso, Adilson, sozinho? Você não está sozinho, o Espírito Santo habita em você. Ele te capacita. Ele me capacita, Ele nos capacita. E aí, antes de passar o slide, eu queria dizer para os jovens que estão aqui, que estão pensando, mas o Adilson está pregando somente para casais. Não. Quando eu me adequei a um plano de previdência privada, eu tinha 18 anos, eu fui casar com a Regilândia, eu tinha 31 anos, 13 anos depois. Então, não é sobre casamento, é sobre ter uma boa vida financeira, uma vida financeira planejada, para não trazer desequilíbrio na família. Mas ainda, além da parte financeira, o que mais caracteriza um lar cristão, amados? Um lar cristão é um lar no qual reina o amor. E o amor, como que é esse amor? No coração dos pais, um pelo outro. E aí eu disse de manhã, vocês devem lembrar de 2 meses atrás, alguns vão lembrar de 1 ano atrás, nós precisamos falar eu te amo. Como é que está isso no seu casamento? Nesse espírito de uma só carne, você tem falado com a sua esposa que a ama? E você, esposa, tem falado com seu marido que o ama? Porque quando você faz isso, e os filhos estão vendo, eles vão entender que nesse relacionamento, nesse casamento tem amor. E aí eles vão aprender isso, amados. Quão dificultoso é a gente falar que ama um ao outro. Mas o Adilson quer se exaltar agora. Não é. Eu falo com a Regilândia que eu a amo de manhã e à noite, todo dia. Todo dia. Só tem 24 anos. Daqui a 66 dias, a gente faz 25 anos de casado que eu falo com ela que eu a amo. 25 anos. Mas eu não tenho filho. Tem um monte aqui. Um monte. Tudo filho espiritual e que para mim é a mesma coisa. Amém? Fala que ama. Nutre o amor no seu lar.
Um lar cristão, um lar que é funcional, o amor flui. Mas flui também, amados, no coração dos pais pelos filhos e no respeito dos filhos pelos pais. A palavra de Deus em Efésios 6, no versículo 1 ao 3, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então você, filho, que aqui está, jovem, adolescente, criança, respeite o seu pai. Como eu disse um pouco antes, é o filho que tem que respeitar o pai, não o pai que tem que respeitar o filho. Isso está uma distorção no seio familiar. E aí a gente distorce mais ainda. As nossas infâncias, na maioria de nós aqui, foram difíceis. Eu sou lá de Divinas Laranjeiras. Até os 8 anos de idade eu morava na roça. E a minha vida não era fácil. Era muito difícil. Na semana passada eu falei como que era a minha bolsa de levar caderno para a escola. Os jeans velhos dos meus irmãos viravam minha bolsa. As nossas realidades, quando éramos crianças, foram difíceis. E agora a gente quer compensar no filho. Não, vou dar tudo para ele. Você não está ensinando nada para ele assim, não. Tem que ter limite. E ele tem que saber respeitar isso. Porque você vai ensiná-lo à luz da palavra de Deus. Amém, amados? Um lar cristão é um lar no qual reina o amor, mas é um lar também que tem respeito e proteção do marido com relação à esposa. E aí aqui a gente trata a palavra autoridade. O marido tem uma autoridade no lar e isso foi dada por Deus, mas não é um autoritarismo. O marido não pode massacrar a esposa e a esposa tem que ser aquela serva que serve o marido na hora que ele quer. Isso não é padrão bíblico. A esposa é uma ajudadora idônea que está ao lado do marido. Tem uma frase muito errada por aí que diz que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Mentira! É do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E os dois são importantes, cada um com a sua função. O pai de provedor, a mãe de cuidadora. E aí os lares estão disfuncionais, por quê? Porque o marido quer ser tratado como um rei, porque ele manda. E aí a mulher, para lutar contra isso, vira uma feminista. E começa a ouvir uma mulher louca. Simone de Beauvoir. É só procurar na internet que vocês vão achar. Uma mulher louca. O machismo é tratado com a Bíblia. O feminismo é tratado com a Bíblia. Ajudadora idônea, cuidadora. A mulher, ela não é um capacho do marido. Amém, amados? Agora eu estou quase concluindo, tá, Glauber? Amém? Deu aqui um gás aqui. Por último, e não menos importante, um lar cristão é um lar onde Cristo está presente. Aleluia! E Ele está presente como o nosso Senhor e para manifestar o seu poder dentro do ambiente familiar também. E aí eu trouxe 2 versículos aqui para corroborar, para concordar com que isso que eu estou falando. Colossenses 2,16 diz assim, ó, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus como Senhor, continuem a viver nele. Então eu tenho essa função,
A minha esposa tem essa função, os filhos têm essa função, nós recebemos Jesus como Senhor, nós precisamos continuar a viver nele. E o outro versículo pode parecer distante do ambiente familiar, mas tem tudo a ver. João 2,7, Jesus está ali, promovendo o seu primeiro milagre, é a transformação da água em vinho, naquela festa de casamento. E aí Jesus, em determinado momento, diz para os servos: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Amados, Jesus, Ele já nos deu a alegria da salvação. Amém? Quando a gente vai para esse texto, da transformação da água em vinho, a gente quer ser a família que Jesus trouxe alegria para ela, Ele já trouxe. E aí, o texto vai nos ensinar que nós devemos servir. Para transformar a água em vinho, precisava de alguém para ir lá e encher os potes d'água. Esses somos nós. Eu preciso encher o pote d'água dentro da minha casa. É minha responsabilidade, mas é responsabilidade da esposa também. É responsabilidade dos filhos também. Nós fomos chamados por Jesus para servir. Servir aonde? Em primeiro lugar na nossa família, aleluia! E aí eu aprendo a servir na minha casa, eu sirvo na igreja, eu sirvo no meu trabalho, eu sirvo no meu ambiente de lazer, eu sirvo na faculdade, eu sirvo em qualquer lugar porque eu aprendi a servir. Uma família cristã é onde o marido serve, a esposa serve e os filhos servem, amados. Nós fomos chamados para isso. Encham os potes d'água. É nossa função. Ele nos comissionou a isso. Aí vai ter alegria, vai ter cuidado, vai ter amor, quando nós assumirmos a nossa condição de servo. Porque o marido, ele não é para ser servido, ele é para servir. A mulher não é para ser servida, ela é para servir. Os filhos não são para serem servidos, eles são para servir. Para concluir, eu gostaria que abrisse aí e projetasse para mim aqui, 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 5. Paulo está escrevendo para Timóteo, e está dizendo para ele assim: Timóteo, eu lembro da sua fé sem fingimento. Se existe uma fé sem fingimento, é porque existe uma fé fingida. Paulo está falando com ele: ô Timóteo, a sua fé sem fingimento, Timóteo. Eu lembro da sua fé sem fingimento. E aí ele caminha no texto, no mesmo versículo. E essa fé sem fingimento, Timóteo, é a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide. E depois habitou na sua mãe Eunice. O que nós aprendemos com isso aqui para finalizar, para que a nossa família seja funcional? Paulo está falando de 3 gerações. A avó de Timóteo tinha ensinado para a mãe de Timóteo, que ensinou para Timóteo. É minha responsabilidade,
é sua responsabilidade. Para que a nossa família seja funcional, eu preciso ensinar a minha fé para os meus filhos, para que os meus filhos ensinem para os filhos dele. É nossa função. Enquanto o ministério de louvor vem aqui, há 2 meses atrás eu falei disso. Mas eu não estou repetindo não, é Deus que está nesse negócio e está falando para mim falar de novo. Nós temos responsabilidade com as próximas gerações. A minha família precisa ser funcional, exemplar, porque tem gente olhando para ela e vendo Cristo nela. E a partir disso eles estão indo para Cristo. A família funcional, ela precisa trazer mudança no ambiente. E aí o bairro Betânia será transformado, a cidade de Patinga será alcançada, o estado de Minas Gerais, o Brasil e o mundo, aleluia! Mas parte lá da minha casa, começa lá. Uma fé não fingida. Uma fé verdadeira, uma fé que valoriza, em primeiro lugar, o reino de Deus, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Ouvir essa mensagem pode parecer duro, pode parecer difícil, mas nós queremos famílias funcionais, nós precisamos melhorar. E Deus nos convida nessa noite a melhorar, a agir mais e falar menos, a não ficar somente no discurso. Que a nossa fé seja uma fé verdadeira, não pautada em bens materiais, não pautada em machismo, em feminismo. Que os nossos filhos sejam ensinados por nós a obedecerem, porque o mundo está ensinando a desobedecer. Convido os irmãos a se colocarem de pé nessa noite. Amados, queria desafiar você nessa noite a ficar perto da sua esposa, do seu filho. Procura ele aí, rapidamente. Fica perto dele, dá um abraço nele, fala assim para ele: te amo. Fala assim para ela: eu te amo. O seu marido não está aqui, Laila. Puxa a orelha dele e traz ele para cá. Breno, vem aqui. A Laila quer dizer que te ama. Amém, amados? Abrace mesmo. Demonstração de amor, de afeto. Mostra que essa pessoa, que a sua família, que o seu marido, que a sua esposa, que os seus filhos são importantes para você. A família disfuncional não é a realidade dessa igreja. Nós somos funcionais porque nós cremos que Jesus Cristo está na nossa família, aleluia! Feche os seus olhos, amado. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós ouvimos a Tua palavra, meu Deus, muitas reflexões, às vezes duras, mas nós a precisávamos ouvir. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga um equilíbrio à nossa família, que o Senhor seja o centro da nossa família, e que a nossa família seja exemplo nessa cidade, Pai. Abençoa o pai, abençoa a mãe, que haja acordo entre os dois, no cuidado e na educação dos filhos, que os filhos sejam obedientes aos pais. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, eu te peço, muda a realidade de muitas famílias aqui.
A pesquisa evidenciou problemas, mas nós sabemos que o Senhor é solução para tudo, aleluia. Age com poder e graça, Pai. Transforma realidades em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podemos aplaudir ao Senhor, amados. Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @ShalomCanaã.